Um homem viúvo dá carona a uma noiva fugitiva numa madrugada gelada, sem imaginar que esse gesto de bondade mudaria sua vida para sempre. Mas o que ele não sabia era que o ex-noivo milionário não aceitaria perder e faria qualquer coisa para recuperar o que considerava seu. Prepare-se porque essa história irá tocar seu coração. Inscreva-se no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de onde você está assistindo. A tempestade de granizo açoitava a BR-285 quando João Carlos Dornelles avistou aquela figura solitária na estrada. Era julho, o auge do inverno gaúcho, e os termômetros marcavam 2 graus negativos naquela madrugada gelada entre Vacaria e Bom Jesus. Uma mulher caminhava descalça pela pista congelada, vestindo um elaborado vestido de noiva branco que agora estava enlameado e rasgado. João Carlos, veterinário de 35 anos, especializado em gado leiteiro, voltava de uma emergência numa fazenda próxima. Viúvo há 2 anos, ele criava sozinho sua filha Sofia, de 8 anos, na pequena propriedade que herdara do avô alemão. A vida não havia sido fácil desde que perdeu Marina, sua esposa, vítima de câncer. Cada dia era uma luta silenciosa para manter a estabilidade emocional e financeira. A mulher não pediu ajuda. Continuava caminhando como um fantasma perdido na neblina gelada, totalmente alheia ao frio que poderia matá-la em questão de horas. Havia algo na postura dela que João Carlos reconheceu imediatamente: o desespero silencioso de quem perdeu por completo o rumo da própria vida. Ele freou a caminhonete Ford bruscamente, o coração disparando. Todo o seu instinto de homem prudente gritava para seguir em frente. Havia aprendido a evitar complicações desde que se tornara pai solteiro, mas algo mais forte o impediu de partir. Talvez fosse a lembrança de Marina, que sempre parava para ajudar animais feridos na estrada, ou talvez fosse simplesmente reconhecer sua própria dor refletida naquela figura solitária. "Senhorita, vai morrer de frio aí fora." Ela parou como se despertasse de um transe. Virou-se lentamente. Seus olhos estavam vermelhos, mas secos, como se tivesse chorado todas as lágrimas possíveis nos últimos dias. O vento gelado do inverno gaúcho cortava seu rosto como navalha. Talvez seja melhor assim. A resposta o atingiu como um murro no estômago. João Carlos conhecia aquele tom de voz. Já havia sentido a mesma desesperança nos primeiros meses após a morte de Marina, quando acordava todas as noites questionando se valia a pena continuar lutando. "Entre na caminhonete, vai morrer congelada." Por um momento que pareceu eterno, ela hesitou no meio da pista gelada, literalmente decidindo entre viver ou morrer. A neblina densa do inverno a envolvia como mortalha, e João Carlos percebeu que estava presenciando alguém no limite total da resistência humana. Então, como se uma força invisível a empurrasse, ela correu para o veículo. Quando entrou na cabine aquecida, o frio que emanava de sua pele fez João Carlos tremer involuntariamente. Ele tirou o próprio casaco de couro sem pensar 2 vezes, envolvendo-a como se fosse uma criança perdida. "Sou Isabela," ela sussurrou, vestindo o casaco com mãos que tremiam violentamente. "João Carlos." O silêncio que se seguiu foi carregado de significados não ditos. João Carlos percebeu que ela não tinha para onde ir mesmo antes de ela admitir. Havia algo na forma como evitava seu olhar, como se envergonhava profundamente de sua própria situação. "Fugi do meu próprio casamento." Ela finalmente confessou, as palavras saindo como uma confissão dolorosa arrancada à força. João Carlos sentiu o estômago revirar. Uma noiva fugitiva em pleno inverno gaúcho, isso explicava o estado dela, mas levantava 1000 outras questões que ele não sabia se queria conhecer as respostas. "Tenho um quarto de hóspedes em casa," ofereceu impulsivamente, surpreendendo a si mesmo com a rapidez da decisão. "Nada luxuoso, mas é quente e tem uma lareira." Por que ajudaria uma estranha de quem não sabe nada? A pergunta era mais que válida. João Carlos mesmo não conseguia explicar totalmente sua motivação. Talvez fosse porque reconhecia alguém no mesmo abismo emocional onde ele havia estado. Talvez fosse porque Marina sempre dizia que ajudar outros era a melhor forma de curar a própria alma ferida. "Porque já estive perdido e sei como é não ter para onde ir." Isabela estudou o rosto cansado de João Carlos na penumbra da cabine. Havia uma honestidade brutal naqueles olhos,
uma gentileza genuína que ela não via há anos. Não era o interesse calculista dos homens ricos de seu círculo social, nem a cortesia superficial que conhecia das reuniões empresariais. Era algo profundamente real e humano, só por uma noite. A propriedade de João Carlos ficava numa colina suave, cercada por eucaliptos, típica paisagem da campanha gaúcha. A casa era modesta, mas acolhedora, o tipo de lar que Isabela sonhara ter quando criança, antes que a riqueza da família a isolasse em mansões frias e formais. Brinquedos organizados na varanda indicavam a presença de uma criança, e o cheiro de lenha queimando na lareira prometia o calor que seu corpo desesperadamente precisava. Sua esposa? Isabela perguntou, observando fotos na sala onde uma mulher morena sorria radiante ao lado de João Carlos e uma menina pequena. Marina morreu de câncer há 2 anos. A dor na voz dele era palpável, mas diferente da amargura que Isabela esperava. Era uma dor processada, transformada em algo que não destruía, apenas ensinava sobre a fragilidade da vida. Eles conversaram até o amanhecer ao lado da lareira crepitante, compartilhando feridas que nunca haviam mostrado a ninguém. Isabela falou sobre anos de sufocamento em uma vida dourada mas vazia, sobre como cada dia se sentia menos ela mesma e mais uma boneca de luxo programada para agradar expectativas alheias. João Carlos falou sobre a culpa de seguir vivendo quando Marina não podia mais, sobre o terror de criar Sofia sozinho sem ter certeza se estava fazendo tudo certo. Quando finalmente foram dormir, ambos sabiam que algo fundamental havia mudado, não apenas em suas circunstâncias externas, mas dentro deles mesmos. Isabela dormiu pela primeira vez em semanas, sem pesadelos, sobre altares e vestidos de noiva. João Carlos, pela primeira vez desde a morte da esposa, não sonhou apenas com hospitais e despedidas dolorosas. O que nenhum dos dois sabia era que o amanhecer traria uma pequena pessoa que mudaria por inteiro a dinâmica entre eles. Sofia Dornelles acordou às 7 da manhã com a pontualidade típica das crianças do interior. A menina de 8 anos, com cabelos castanhos que herdara da mãe e a curiosidade penetrante do pai, desceu as escadas da casa silenciosamente. Voltara da casa da avó Ingrid na noite anterior e não esperava encontrar uma estranha em sua cozinha. Uma mulher desconhecida estava preparando café, vestindo roupas emprestadas do pai, movendo-se pela cozinha como se conhecesse cada armário. A cena confundiu e intrigou Sofia simultaneamente. Desde a morte da mãe, nenhuma mulher havia entrado naquela cozinha além da avó materna, que vinha apenas nos finais de semana. A mulher tinha cabelos escuros e compridos, pele clara que contrastava com o bronzeado típico das mulheres da região, e uma elegância natural que até uma criança conseguia perceber. Suas mãos, embora tentassem parecer ocupadas, tremiam ligeiramente. Sofia notou porque havia aprendido a observar sinais de nervosismo nos adultos desde que a mãe ficou doente. Quem é a senhora? Isabela virou-se lentamente, o coração disparando. Havia ensaiado esse momento na cabeça durante a madrugada, mas Sofia pessoalmente a deixou despreparada. A menina era uma cópia quase perfeita da mãe nas fotografias. Mesmos olhos expressivos, mesmo porte determinado. Sou Isabela, uma amiga do seu pai que estava precisando de ajuda. Sofia a estudou com a franqueza brutal típica das crianças, que aprenderam cedo a avaliar a sinceridade dos adultos. Seus olhos percorreram cada detalhe, as roupas masculinas evidentemente emprestadas, os cabelos ainda úmidos do banho, a forma como Isabela se movia nervosamente pela cozinha que não era sua. Papai não tem amigas, mulheres. Você dormiu aqui? Antes que Isabela pudesse elaborar uma resposta diplomática, João Carlos apareceu na cozinha, visivelmente nervoso. A tensão no ar era palpável. Ele não esperava que Sofia descobrisse a presença de Isabela dessa forma tão direta. Sofia voltou cedo hoje? Minha avó me trouxe cedo, papai. Quem é ela? O que se seguiu foi um interrogatório informal, mas eficiente. Sofia fez perguntas diretas sobre a presença de Isabela, sua origem, seus planos. Cada resposta era analisada com a seriedade de uma pequena detetive determinada a proteger seu território familiar e, principalmente, o coração ainda frágil do pai. Isabela se ajoelhou na altura de Sofia
instintivamente sabendo que honestidade funcionaria melhor que evasivas com uma criança evidentemente inteligente. Explicou sobre decisões difíceis que adultos às vezes precisam tomar, sobre como havia precisado sair de uma situação que a estava fazendo muito infeliz. Como quando mamãe decidiu parar o tratamento e ficar em casa. O paralelo atingiu todos os presentes como um raio. Sofia havia conectado instintivamente a situação de Isabela com a última decisão corajosa de sua mãe, escolher qualidade de vida sobre prolongamento artificial do sofrimento. Sua mãe tomou uma decisão muito corajosa. A minha foi diferente, mas também precisou de coragem. Então a senhora é corajosa. Estou tentando ser. A resposta pareceu satisfazer Sofia de uma forma que surpreendeu ambos os adultos. A menina assentiu, como se isso fizesse sentido perfeito em sua lógica infantil, onde coragem era medida pela capacidade de fazer coisas assustadoras quando necessário. Sabe fazer pão de mel? Mamãe fazia os melhores pães de mel do mundo antes de ficar doente. O oferecimento carregava peso emocional significativo. Sofia raramente compartilhava memórias culinárias da mãe com estranhos, e certamente nunca oferecera ensinar receitas especiais que Marina havia deixado como herança afetiva. Nas 2 horas seguintes, Isabela observou Sofia com fascínio crescente. A menina era uma combinação complexa de maturidade precoce, forjada pela perda e inocência infantil, preservada pelo amor incondicional do pai. Falava da mãe naturalmente, sem a dor dilacerante que Isabela esperava, mas com uma saudade profunda que transparecia em gestos pequenos e pausas significativas. Ainda assim, Sofia demonstrava comportamentos tipicamente infantis. Ficou empolgada quando conseguiu quebrar ovos sem derramar, fez careta quando provou a massa antes de assar, contou piadas sem graça que achava hilariantes. Era uma criança real lidando com perda real, não uma pequena adulta prematuramente sábia. "Posso lamber a tigela?" perguntou, depois de colocar os pães no forno, mostrando que por baixo da maturidade forçada ainda havia uma menina de 8 anos. "Claro que pode." Isabela riu, notando como Sofia imediatamente relaxou e se permitiu ser criança. Sofia contou sobre as tradições familiares que mantinha vivas. Como Marina sempre dizia, que as melhores receitas eram feitas com histórias felizes misturadas na massa, como deixava bilhetes carinhosos na lancheira da filha, como cantava músicas gaúchas antigas enquanto cozinhava aos domingos. Isabela encontrou-se falando sobre sua própria infância no interior, descrevendo a fazenda de café da família onde passava férias antes dos pais se mudarem para a capital. Eram memórias que havia enterrado há anos, sufocadas pela vida urbana e pelas expectativas sociais. Quando João Carlos voltou, encontrou uma cena que não presenciava há 2 anos. Sofia rindo genuinamente, coberta de farinha, fazendo bagunça que normalmente o preocuparia. A visão o atingiu com força emocional inesperada. Sua filha estava se comportando como uma criança normal pela primeira vez desde a morte da mãe. A tarde transcorreu em uma normalidade surreal. Sofia mostrou seus desenhos para Isabela, falou sobre a escola, reclamou da professora de matemática, mas também teve um acesso de birra quando Isabela sugeriu que ela guardasse os brinquedos, e chorou porque queria mais um pedaço de pão de mel antes do jantar. Eram comportamentos perfeitamente normais que tranquilizaram Isabela. Sofia ainda era uma criança, apesar de tudo. Foi durante a ajuda com a lição de casa que Sofia fez a observação que mudou tudo. "A senhora faz o papai sorrir diferente." "Como assim, querida?" "Ele sempre sorri para mim, mas é um sorriso triste por dentro. Hoje está sorrindo de verdade de novo." A percepção da menina era impressionante. Isabela olhou para João Carlos, que corava ligeiramente, e percebeu que Sofia estava certa. Havia algo diferente na expressão dele, uma leveza que não existira na noite anterior. Naquela noite, depois que Sofia foi dormir, ela abraçou Isabela espontaneamente pela primeira vez. "Obrigada por fazer o papai parecer menos sozinho. Ele fez a mesma coisa por mim." "Então vocês estão se ajudando?" "Estamos." É assim que começam as amizades de verdade. A sabedoria infantil atingiu Isabela como uma revelação. Sofia havia resumido em uma frase o que ela não conseguira articular em horas de reflexão.
Eles estavam se curando mutuamente através da simples presença e cuidado genuíno. Mais tarde, sentados na varanda sob o céu estrelado típico do interior gaúcho, João Carlos e Isabela processaram o dia. A aceitação de Sofia havia sido mais fácil do que qualquer um esperava, mas ambos sabiam que isso criava uma responsabilidade emocional enorme. Ela te aceitou rapidamente, ele observou. Talvez crianças sejam melhores que adultos em reconhecer intenções genuínas. Ou talvez ela estivesse precisando de uma presença feminina tanto quanto eu. A admissão pairou no ar entre eles, carregada de possibilidades e medos. Isabela sentiu o peso da confiança que Sofia havia depositado nela e, pela primeira vez desde que fugira do altar, questionou se estava realmente preparada para a responsabilidade de fazer parte da vida de outras pessoas. O que ela não sabia era que as próximas semanas testariam exatamente essa preparação. As primeiras semanas de setembro trouxeram mudanças sutis, mas significativas para a rotina da família improvisada. Isabela havia conseguido trabalho meio período na Fundação Esperança Gaúcha, uma organização sem fins lucrativos, sediada em Santa Maria, que ajudava famílias rurais em situação de vulnerabilidade. A viagem de ida e volta levava 2 horas diárias, mas ela insistia em fazer o trajeto. Benedita Santos, a diretora de 58 anos que fundara a instituição, após perder a fazenda da família em uma seca devastadora, ficou impressionada com a capacidade de Isabela para organização e comunicação estratégica. Havia algo na forma como Isabela entendia as necessidades das famílias que ia além da teoria. Você tem jeito natural para trabalho social, Benedita comentou durante uma pausa para chimarrão, observando Isabela organizar uma campanha de arrecadação com eficiência impressionante. Já trabalhou com projetos comunitários antes? Trabalhava com marketing corporativo, mas nunca com propósito real. Qual é a diferença? Lá eu vendia sonhos caros para quem já tinha tudo. Aqui estou oferecendo esperança real para quem precisa de verdade. O trabalho trouxe algo que Isabela nunca havia experimentado: a satisfação profunda de ganhar dinheiro com seu próprio esforço e ver o impacto direto de cada real conquistado. Cada nota em sua carteira representava independência real, não a ilusão dourada que vivera como executiva da Mendes Agronegócios. O salário era uma fração microscópica do que ganhava antes, mas tinha um peso emocional totalmente diferente. Em casa, a dinâmica estava se estabelecendo de forma orgânica e natural, mas não sem desafios. Sofia havia se apegado a Isabela, mas também testava limites constantemente. Típico comportamento de criança que perdeu a mãe e teme perder qualquer figura feminina que apareça. Por que você não pode ser minha mãe? Sofia perguntou uma tarde, depois de uma discussão sobre horário de dormir. Porque você já tem uma mãe, mesmo que ela não esteja mais aqui fisicamente. Mas ela não pode me ajudar com lição de casa ou fazer tranças no meu cabelo. Isabela ajoelhou-se ao lado de Sofia, escolhendo as palavras cuidadosamente. Posso ajudar com essas coisas se você quiser, mas isso não me faz sua mãe. Me faz sua amiga especial. Como uma segunda mãe. Como alguém que te ama muito e quer cuidar de você. A conversa revelou a complexidade emocional que uma criança de 8 anos carregava. Sofia queria ter uma figura materna, mas também se sentia culpada por substituir a mãe. Era um equilíbrio delicado que Isabela aprendia a navegar dia a dia. Dr. Antônio Rossi, pediatra e amigo próximo da família, fez uma visita inesperada numa tarde de sábado. O médico de 52 anos, com cabelos grisalhos e óculos que escorregavam constantemente, havia sido colega de Marina no hospital regional e praticamente um tio para Sofia desde o nascimento. Ele trouxe mudas de hortênsias, flores que Marina sempre quis plantar, mas nunca teve tempo devido à progressão rápida da doença. A coincidência com os planos de jardinagem que Sofia e Isabela vinham desenvolvendo juntas pareceu quase mística. Marina sempre dizia que queria um jardim cheio de hortênsias azuis para Sofia brincar. Antônio explicou, observando Isabela com curiosidade médica mal disfarçada. Nunca conseguimos plantar porque o tempo se esgotou muito depressa. A revelação adicionou camadas emocionais profundas ao projeto do jardim.
Não era apenas sobre criar algo novo e bonito, mas sobre realizar sonhos interrompidos pela morte, sobre dar continuidade aos desejos de alguém que não podia mais realizá-los pessoalmente. Antônio puxou Isabela para uma conversa particular enquanto Sofia brincava no quintal com Laika, a cadela border collie da família. Sua abordagem foi direta, típica de alguém acostumado a lidar com situações familiares delicadas. Posso falar francamente. João Carlos é como um irmão mais novo para mim. Sofri junto com ele quando Marina morreu. Imagino que tenha sido devastador para todos que a conheciam. Foi, mas agora vejo algo que não via há 2 anos. Esperança real. Sofia está diferente, mais viva, e isso me deixa feliz e preocupado ao mesmo tempo. Preocupado com o quê, doutor? Você tem intenções sérias com essa família? Porque se não tiver, é melhor sair agora, antes que o estrago emocional seja irreversível para todos. A pergunta atingiu Isabela com força. Era a primeira vez que alguém a confrontava tão diretamente sobre suas intenções e responsabilidades a longo prazo. Doutor Antônio, eu não preciso de respostas agora. Só preciso que você entenda que existe uma criança envolvida. Uma criança que já perdeu demais e não merece ser abandonada novamente. Jamais faria mal a Sofia. Não intencionalmente, talvez. Mas abandono é abandono, independente das motivações ou circunstâncias. As palavras de Antônio ecoaram na mente de Isabela pelo resto do dia. Ela realmente tinha intenções sérias? Estava preparada para o compromisso emocional que uma família representava? Ou estava apenas se escondendo em uma fantasia doméstica, enquanto decidia o que fazer com o resto de sua vida? Naquela noite, depois que Sofia foi dormir, Isabela ajudou João Carlos com as contas da propriedade. Era algo que havia se tornado natural. Ela sempre fora excelente com números e planejamento financeiro, e João Carlos parecia grato pela ajuda. Mas ver os números no papel trouxe uma realidade dura. A situação financeira era mais apertada do que imaginara. "Está difícil este mês?" perguntou, observando as pilhas de faturas e recibos. "Sempre está." Isabela fez cálculos mentais rapidamente. Seu novo salário, embora modesto pelos padrões urbanos, poderia fazer diferença significativa no orçamento familiar. Pela primeira vez na vida, seu dinheiro poderia ter impacto real na vida de pessoas que realmente amava. A palavra amava surgiu em seus pensamentos antes que pudesse censurá-la. Será que realmente amava essa família improvisada? Ou estava confundindo gratidão com amor, segurança emocional com afeto genuíno? "Posso contribuir com parte das despesas mensais?" ofereceu. "Agora que estou trabalhando..." "Isabela, você mal começou a receber. Mas quero ajudar de verdade. Não quero ser peso para vocês. Você não é peso para ninguém." A conversa revelou algo importante para ambos. Isabela estava genuinamente investida no bem-estar da família, não apenas aproveitando a hospitalidade temporária. E João Carlos estava começando a vê-la, não como hóspede em trânsito, mas como parte integral de suas vidas. Eles passaram a noite organizando finanças, planejando melhorias na propriedade, discutindo planos práticos para os próximos meses. Havia uma intimidade crescente entre eles, construída sobre base sólida de confiança mútua, objetivos compartilhados e cuidado genuíno. "Posso te contar uma coisa?" Isabela disse enquanto calculavam custos das mudas para o jardim. "Claro, sempre. Nunca pensei que poderia ser feliz ganhando tão pouco dinheiro." "E é feliz?" "Mais feliz do que fui em muitos anos." A admissão era verdadeira e a surpreendeu pela intensidade. A vida simples que estava construindo, trabalho com propósito real, relacionamentos genuínos, responsabilidades que importavam, valia mais que todas as riquezas materiais que havia deixado para trás. "Não sente falta do conforto anterior?" "Sinto falta de algumas facilidades, não vou mentir. Às vezes, olho preços no supermercado e fico assustada. Mas pela primeira vez na vida, cada centavo que tenho foi conquistado com meu próprio trabalho, com minhas próprias mãos." João Carlos sorriu, lembrando-se de algo que Marina sempre dizia sobre a dignidade do trabalho honesto. Isabela estava descobrindo essa dignidade da forma mais pura e autêntica possível. Naquela noite, enquanto Isabela adormecia no quarto de hóspedes, que começava a sentir como seu,
Pensou na conversa com o Dr. Antônio. Suas intenções com a família estavam ficando mais claras a cada dia que passava. Não era mais sobre ter um lugar temporário para ficar ou pessoas para ajudá-la em uma crise. Estava se tornando sobre construir algo real, algo duradouro, algo que valia a pena proteger com todas as forças. O que ela não sabia era que outubro traria mudanças que testariam essa determinação de formas que ela jamais imaginara. Ademir Schröder observava pela janela de sua casa há 2 semanas. O vizinho aposentado de 67 anos, viúvo desde que os filhos se mudaram para Porto Alegre, em busca de melhores oportunidades, havia notado mudanças sutis na rotina da propriedade dos Dornelles. Luzes acesas em horários diferentes, vozes femininas que não reconhecia, movimentos que sugeriam uma terceira pessoa morando na casa. No interior, mudanças assim não passavam despercebidas. A comunidade rural tinha seus próprios ritmos e códigos, e a presença de uma mulher desconhecida na casa de um viúvo com filha pequena naturalmente despertava curiosidade e, em alguns casos, preocupação legítima. Sua curiosidade finalmente venceu a discrição numa manhã de domingo, quando apareceu na varanda carregando uma panela de cuca alemã ainda quente e perguntas mal disfarçadas sobre as mudanças na vizinhança. João Carlos, meu rapaz, trouxe cuca para vocês. A recepção calorosa não mascarou por inteiro o interesse de Ademir em descobrir quem era a mulher que havia transformado a atmosfera da casa vizinha. Quando Isabela apareceu na cozinha ajudando Sofia com a lição de casa, ele a estudou com olhos experientes de alguém que vivera tempo suficiente para reconhecer situações familiares complexas. A conversa foi educada, mas investigativa. Ademir fez perguntas sutis sobre a origem de Isabela, seus planos, sua relação com a família. Embora não fosse hostil, estava claramente avaliando se ela representava benefício ou ameaça para João Carlos e Sofia. Você tem uma família? Sim, tenho meus pais, Isabela respondeu cuidadosamente. E já vieram te visitar? Ainda não. Ademir assentiu, notando a hesitação na resposta. Como homem experiente, percebia que havia mais na história do que Isabela revelava. No quintal, longe de ouvidos curiosos, Ademir foi direto ao ponto com João Carlos. A comunidade é pequena, meu filho. As pessoas falam. Falam o quê, seu Ademir? Que você tem uma mulher morando em casa há mais de 2 meses. Que Sofia está se apegando a ela. A observação atingiu um nervo exposto. João Carlos sabia que eventualmente teria que lidar com a opinião pública local, mas esperava ter mais tempo para estabelecer a situação antes de enfrentar julgamentos da comunidade rural. Especialmente Dona Ingrid, Ademir continuou, referindo-se à sogra de João Carlos. Ela ainda não disse nada diretamente, mas está preocupada. E quando ela se preocupa, vai ser complicado. Exato. Só estou te avisando para você estar preparado para conversas difíceis. A profecia de Ademir se concretizou naquela mesma tarde. Ingrid Weber chegou sem aviso em sua Fiat Strada branca, sua postura rígida e expressão severa, indicando que havia chegado o momento do confronto, que todos temiam secretamente. A mãe de Marina, mulher de 61 anos com cabelos perfeitamente arrumados e padrões inflexíveis sobre luto e propriedade familiar, parou na entrada ao ver Isabela ajudando Sofia a organizar flores do jardim em um vaso. Sua reação foi imediata e intensa. Uma mistura de choque e indignação é algo que parecia traição pessoal profunda. João Carlos, quem é essa mulher? A chegada de Ingrid criou uma tensão instantânea que Sofia percebeu imediatamente. A menina correu para abraçar a avó, mas sua empolgação sobre o projeto do jardim foi recebida com frieza desconcertante. Vó Ingrid, essa é a Isabela. Ela está nos ajudando a fazer o jardim da mamãe. A menção ao jardim da mamãe atingiu Ingrid como uma bofetada emocional. Em sua mente, qualquer alteração no espaço que Marina havia criado representava a violação direta de sua memória sagrada. Jardim da mamãe? Sim, vamos plantar hortênsias azuis como a mamãe sempre quis. O entusiasmo genuíno de Sofia contrastava dolorosamente com a rigidez crescente de Ingrid. A avó ignorou por inteiro a tentativa de Isabela de se apresentar educadamente, focando toda a sua atenção em João Carlos com intensidade acusatória.
Precisamos conversar. Agora, em particular. A frase carregava peso de ultimato final. Ingrid claramente havia chegado preparada para um confronto direto e não aceitaria evasivas ou tentativas diplomáticas de suavizar a situação. O que se seguiu foi uma discussão tensa, onde Ingrid expressou todas suas preocupações reprimidas sobre a presença de Isabela. Suas objeções eram múltiplas e profundamente enraizadas. O tempo insuficiente desde a morte de Marina, o impacto emocional em Sofia, a falta de informações sobre o passado de Isabela, o potencial devastador de abandono futuro. 2 anos não são nada, declarou com veemência, que fez as janelas tremerem. Você está desonrando a memória da minha filha. 2 anos e meio, João Carlos corrigiu, sua própria paciência se esgotando rapidamente. Isso não faz diferença nenhuma. E se essa mulher for embora? E se Sofia se apegar por inteiro e ela simplesmente desaparecer da vida de vocês? A pergunta atingiu exatamente o ponto mais vulnerável da situação inteira. Era precisamente o medo que Isabela carregava secretamente, a dúvida que a mantinha acordada algumas noites. E agora estava sendo verbalizada da forma mais brutal e direta possível. Quem é você? Ingrid direcionou sua artilharia pesada diretamente para Isabela. De onde apareceu? Por que surgiu na vida dele sem aviso? Isabela respirou fundo, sabendo que apenas a honestidade poderia servir como defesa. Fugi do meu próprio casamento. Fugiu por que motivo? Porque estava prestes a me casar com um homem que não amava de verdade. E agora está usando meu genro e minha neta como refúgio temporário? A acusação foi como um tapa na cara. Isabela sentiu lágrimas brotarem, não de tristeza, mas de frustração profunda por não conseguir explicar a complexidade de seus sentimentos e motivações reais. Eu jamais usaria esta família. Como posso confiar na palavra de alguém que abandona casamentos no altar? A pergunta ecoou no ar como sentença final. Ingrid havia encontrado a ferida mais profunda e a cutucado sem piedade alguma. Em sua mente rígida, alguém capaz de fugir de um compromisso seria igualmente capaz de abandonar qualquer outro. Sofia apareceu no meio do confronto, sua presença pequena, mas poderosa, interrompendo a discussão acalorada. A menina percebeu instantaneamente a tensão elétrica no ar, viu as lágrimas nos olhos de Isabela, sentiu a raiva irradiando de sua avó. Vocês estão brigando por minha causa? A pergunta inocente atingiu todos os adultos como raio em céu claro. Sofia havia identificado precisamente o centro do conflito. Ela era o prêmio em disputa, a criança que todos queriam proteger, mas que estava sendo ferida pelo próprio processo de proteção. Vó, você fez a Isabela chorar. A observação direta de Sofia criou um momento de silêncio constrangedor. Ingrid se viu confrontada com o fato de que suas tentativas de proteger a neta estavam causando exatamente o tipo de trauma emocional que tentava evitar. Sofia, vamos embora para a casa da vovó. Foi tudo que conseguiu dizer. Não quero ir se a Isabela está triste. A lealdade de Sofia para com Isabela foi clara e definitiva. A menina havia escolhido seu lado, e não era o da avó que tentava protegê-la através de confronto e hostilidade. Após a saída tumultuada de Ingrid, e enquanto Sofia dormia, João Carlos e Isabela ficaram sozinhos com o peso das acusações ainda ecoando entre as paredes da casa. O silêncio era pesado, carregado de dúvidas que nenhum dos dois queria verbalizar por inteiro. Ela tem razão sobre algumas coisas, Isabela disse finalmente, sua voz quebrada pela emoção. Não tem. Tem sim. Eu apareci do nada na vida de vocês. Sofia está se apegando profundamente. E se eu realmente for embora um dia? Você vai? A pergunta simples carregava o peso de todo o futuro. Isabela olhou para a casa onde havia encontrado paz, para o jardim que estavam planejando juntos, para os sinais de vida compartilhada que se acumulavam a cada dia que passava. Não sei, João Carlos. Sinceramente, não sei de muita coisa ainda. Pela primeira vez desde que chegara, Isabela questionou seriamente se estava fazendo a coisa certa. Talvez Ingrid estivesse correta. Talvez ela fosse realmente uma intrusa inconsciente, destruindo a paz de uma família que ainda estava em processo delicado de cura emocional. João Carlos viu a dúvida nos olhos dela, e algo se mexeu em seu peito. Isabela, olha para mim. Ela se virou,
encontrando uma intensidade em seu olhar que não esperava. Você não vai embora, ele disse, não como pergunta, mas como declaração. João Carlos. Não. Ele se aproximou, suas mãos encontrando os braços dela. Durante 2 anos vivi como um fantasma nesta casa. Sofia também. Desde que você chegou, nós voltamos a viver. Isabela sentiu o coração acelerar. Mas Ingrid tem razão sobre algumas coisas. Ingrid está com medo. Medo de que eu esqueça Marina. Medo de mudanças. João Carlos tocou o rosto dela suavemente. Mas eu não vou esquecer minha esposa. Ela sempre será parte de mim. Isso não significa que não posso, que não devo... O que você está tentando dizer? Ele hesitou, lutando com palavras que não sabia como formar. Estou dizendo que você importa. Para mim, para Sofia. E se Ingrid ou qualquer outra pessoa não consegue ver isso? João Carlos, Isabela sussurrou, sentindo lágrimas brotarem. Não me deixe, ele pediu, a voz rouca. Não por causa do que os outros pensam. A vulnerabilidade em sua voz quebrou todas as defesas de Isabela. Eu não quero ir embora. Então não vá. Eles ficaram ali parados, tão próximos, que Isabela podia sentir o calor emanando dele. Podia ver as pequenas linhas ao redor de seus olhos, podia sentir sua respiração. E se eu trouxer problemas para vocês? Então enfrentamos juntos. Naquela noite, Isabela ficou acordada ouvindo os sons da casa adormecida. Mas agora, as palavras de João Carlos ecoavam mais alto que as acusações de Ingrid. Não me deixe. A forma como ele havia dito, a necessidade crua em sua voz, fez algo se mover dentro do peito dela. Talvez tivesse direito de estar ali. Talvez merecesse essa chance de ser feliz. O que ela não sabia era que o telefone tocaria na manhã seguinte, trazendo uma voz do passado que testaria toda essa nova determinação. Isabela lavava a louça do almoço quando o telefone tocou. João Carlos e Sofia tinham ido visitar um animal doente na propriedade do vizinho Ademir. A casa silenciosa amplificou o som estridente que a fez estremecer antes mesmo de atender. Isabela. A voz gelou seu sangue. Profunda, controlada, carregada da arrogância que ela conhecia tão bem. Rodrigo Mendes havia encontrado seu esconderijo. Como conseguiu este número? Detetives custam caro, mas valem cada centavo, especialmente quando se está procurando uma noiva que sumiu no altar. Isabela fechou os olhos, lembrando-se daquela manhã terrível, o vestido pesado, a igreja lotada, os olhos de Rodrigo brilhando de posse enquanto ela caminhava em direção ao altar. Quando chegou a hora do sim, algo dentro dela se rompeu. Correu. Pegou o primeiro ônibus para qualquer lugar, bem longe. O destino? Qualquer cidade no interior. Queria desaparecer no fim do mundo. O que quer, Rodrigo? Minha noiva de volta. Nossa vida de volta. Não somos mais nada. Claro que somos. Você teve um ataque de nervos, acontece. Mas já passou tempo suficiente dessa brincadeira. Isabela se apoiou na pia, as pernas tremendo. Não foi brincadeira. Foi a decisão mais séria da minha vida. Decisão? Isabela, você não tem dinheiro próprio. Não tem onde morar. Não tem nada sem mim. Tenho trabalho agora. Posso me sustentar. O riso dele foi cruel. Ganhando R$ 800 por mês. Você gastava isso em um almoço. O dinheiro que ganho é limpo. Não vem de chantagem ou corrupção. Cuidado com as palavras, Isabela. Tenho advogados muito caros. Isabela ouviu passos no quintal. João Carlos e Sofia voltavam, suas vozes ecoando no vento. Seu coração se apertou pensando em como protegê-los do que estava vindo. Escuta bem, Rodrigo continuou, a voz agora perigosa. Você tem 3 dias para voltar, ou eu vou aí buscar pessoalmente. Não vai conseguir me encontrar. Não vai? Estou olhando para uma foto sua agora mesmo. Você, um homem branco e uma criança, plantando flores. Que família feliz. O sangue de Isabela congelou. Como detetive particular tem recursos. E você sempre foi ingênua demais para cobrir rastros. A ameaça estava clara. Rodrigo não apenas a havia encontrado, mas estava vigiando sua nova vida. Deixe essa família em paz. 3 dias, Isabela. Ou essa paz que você tanto preza vai virar cinzas. A ligação cortou. Isabela ficou parada, segurando o telefone, quando sentiu uma presença atrás de si. João Carlos estava na porta da cozinha, Sofia correndo para guardar os sapatos sujos.
Tudo bem. Ele se aproximou notando a palidez dela. Sim, só. Isabela se virou para a pia, fingindo estar ocupada. João Carlos se posicionou ao lado dela, tão perto que podia sentir o calor de seu corpo. Isabela. A forma como disse seu nome, baixinho, carregada de preocupação, fez algo se mover dentro do peito dela. Ela se virou e por um momento ficaram muito próximos. Os olhos dele percorreram seu rosto, parando nos lábios entreabertos. Quem era? Sua voz saiu rouca. Ninguém importante. Ele ergueu a mão quase tocando seu rosto, mas parou no meio do caminho. Você está mentindo. Isabela sentiu o coração disparar. A proximidade dele, o cheiro de terra e trabalho honesto, a gentileza em seus olhos, tudo tão diferente de Rodrigo. Não quero que você se preocupe. Já estou preocupado. A mão dele finalmente tocou seu rosto, o polegar percorrendo a linha de sua bochecha. Isabela fechou os olhos, se permitindo sentir aquele toque pela primeira vez desde que chegara ali. Isabela. A voz dele era quase um sussurro. Papai, Isabela, venham ver. Sofia gritou do quintal, quebrando o momento. Eles se afastaram rapidamente, o constrangimento pairando no ar. Isabela tocou o rosto onde a mão dele havia estado, ainda sentindo o calor. É melhor ir ver o que ela quer, Isabela murmurou. É. Mas João Carlos não se moveu imediatamente, os olhos ainda fixos nela. Sofia havia encontrado um filhote de passarinho caído do ninho. Enquanto cuidavam do pequeno animal, Isabela sentia o olhar de João Carlos sobre ela. Cada vez que seus dedos se tocavam acidentalmente, uma eletricidade percorria seu corpo. Naquela noite, depois que Sofia dormiu, Isabela tentou se manter ocupada na cozinha. João Carlos apareceu com 2 xícaras de chá. Obrigada. Ela pegou a xícara, seus dedos roçando os dele. Sobre hoje, ele começou. Não precisamos falar sobre isso. Precisamos sim. Ele se aproximou. Não sei o que está acontecendo entre nós, mas sei que não posso fingir que não existe. Isabela sentiu as lágrimas brotarem. João Carlos, você não entende. Eu trouxe perigo para a sua vida, para a vida da Sofia. Que tipo de perigo? Ela hesitou, mas a sinceridade nos olhos dele a desarma. O homem de quem fugi. Ele me encontrou. O maxilar de João Carlos se contraiu. O que ele quer? Que eu volte. E não é um pedido. João Carlos se aproximou mais, suas mãos encontrando os ombros dela. Você quer voltar? Não. A resposta saiu sem hesitação. Nunca. Então não vai. Não é tão simples. Ele tem poder, dinheiro, influência, e eu tenho você. As palavras escaparam antes que ele pudesse censurá-las. Isabela olhou nos olhos dele, sentindo algo se quebrar dentro do peito. João Carlos. Ele se inclinou ligeiramente e, por um momento, o mundo parou. Os lábios dele estavam tão próximos que ela podia sentir sua respiração. O coração dela batia tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Um barulho vindo do quarto de Sofia os fez se afastar. Ela havia se mexido na cama, murmurando algo no sono. É melhor eu ir dormir, Isabela sussurrou, mas não se moveu. Isabela, a voz dele estava rouca. O que quer que aconteça, nós enfrentamos juntos. Ela assentiu, sem confiar na própria voz. Quando finalmente se dirigiu ao quarto, sentiu os olhos dele a seguindo. Na manhã seguinte, Isabela tentou agir normal, mas João Carlos notou como ela verificava a estrada constantemente, como seus ombros estavam tensos. Ele disse quando viria? Perguntou enquanto tomavam café. 3 dias. Então temos tempo para nos preparar. Não. Isabela se levantou bruscamente. Não há preparação para o que ele é capaz de fazer. É melhor eu ir embora. Não. A firmeza na voz de João Carlos a surpreendeu. Não vou deixar você partir por medo. Não é medo, é proteção. Para vocês. João Carlos se levantou também, caminhando até ela. E se eu disser que não quero sua proteção? Que quero você aqui, comigo, custe o que custar? As palavras pairaram no ar entre eles, carregadas de significado. Isabela sentiu o mundo girar. João Carlos, você mal me conhece. Conheço o suficiente. Ele tocou seu rosto novamente, e desta vez ela não se afastou. Conheço que você faz minha filha sorrir. Conheço que você trabalha duro por cada centavo. Conheço que você tem um coração bondoso
e ferido. E se eu quebrar vocês dois? E se você nos salvar? A pergunta ficou suspensa na cozinha. Conte-me sobre ele, João Carlos disse finalmente. Rodrigo? Isabela suspirou. É o tipo de homem que sempre consegue o que quer. Rico, poderoso, acostumado a comprar pessoas. E você era uma conquista, um troféu. A filha de empresários que daria status ao casamento dele. Você o amava? Isabela riu amargamente. Achei que sim, mas era apenas gratidão disfarçada. Ele pagava tudo, cuidava de tudo, resolvia tudo, até que percebi que tinha virado uma boneca de luxo. Foi por isso que fugiu? Fugi porque na hora do sim olhei para ele e vi meu futuro. 20, 30 anos sendo propriedade dele, tendo filhos para aumentar seu patrimônio, sorrindo em eventos enquanto morria por dentro. João Carlos estendeu a mão, entrelaçando os dedos nos dela. E agora? Agora sei o que é sentir-se livre. Ela apertou a mão dele. E tenho medo de perder isso. Não vai perder. Como pode ter certeza? Ele se virou para ela, seus rostos novamente próximos. Porque vou lutar por você. O coração de Isabela disparou. João Carlos, eu sei que é cedo. Sei que talvez seja loucura. Mas desde que você chegou, eu... Ele parou, procurando as palavras. Você o quê? Eu voltei a sentir-me vivo. As lágrimas brotaram nos olhos dela. Eu também. Eles se inclinaram um para o outro, e desta vez nada os interrompeu. O beijo foi suave, hesitante no início, depois mais profundo. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo como adolescentes. Ficaram abraçados na varanda, observando as estrelas, sabendo que em 2 dias tudo poderia mudar. Mas naquele momento, nos braços um do outro, se sentiam invencíveis. O que eles não sabiam era que Rodrigo já estava a caminho e não mediria esforços para tomar o que era seu por direito. Na manhã seguinte, Isabela acordou com o coração apertado. 2 dias. Restavam apenas 2 dias antes que Rodrigo cumprisse sua ameaça. Ela tocou os lábios, ainda sentindo o gosto do beijo de João Carlos, e uma dor profunda se instalou em seu peito. Como poderia colocar esse homem maravilhoso e Sofia em perigo? Desceu para a cozinha determinada a preparar o café da manhã e depois arrumar suas coisas. Era melhor partir antes que Rodrigo chegasse e destruísse a paz daquela família. João Carlos já estava na cozinha preparando o café. Quando a viu, seus olhos se iluminaram de uma forma que fez o coração dela pular uma batida. Bom dia, ele disse, se aproximando e beijando sua testa com naturalidade, como se fossem um casal há anos. João Carlos, precisamos conversar. Sobre ontem à noite? Ele sorriu. Não me arrependo de nada. Não é isso. Isabela se afastou, criando distância entre eles. É sobre Rodrigo. Sobre o que pode acontecer. O sorriso dele desapareceu. Isabela, já conversamos sobre isso. Não, você não entende. Ele não vai simplesmente aparecer aqui e pedir educadamente para eu voltar. Ele vai trazer seguranças, vai fazer ameaças, vai encontrar resistência. A voz de João Carlos era firme, determinada. Não sou o mesmo homem quebrado que você encontrou há meses. Não vou ficar parado vendo alguém ameaçar minha família. Sua família. Você e Sofia são minha família agora. As palavras dele a atingiram como um raio. João Carlos. Isabela sentiu as lágrimas brotarem. E se ele machucar você? E se você parar de viver com medo? Ele a beijou, mais intenso desta vez. Isabela, ontem à noite algo mudou entre nós. Não vou fingir que não mudou. Eu também senti. Ela sussurrou contra seus lábios. Então confia em mim, deixa eu lutar por você. Papai! Isabela! Sofia apareceu correndo na cozinha. O gato da dona Marlene teve filhotes. Posso ir ver? Claro, princesa. João Carlos se afastou de Isabela, mas manteve uma mão em sua cintura. Mas toma café primeiro. Durante o café da manhã, Isabela observou João Carlos interagir com Sofia. Havia uma força nele que ela não havia notado antes. Uma determinação silenciosa que a tranquilizava e a assustava ao mesmo tempo. Sofia, ele disse depois que a menina terminou de comer, quero que hoje você fique na casa da avó Ingrid. Por quê? Sofia fez uma careta. Ela não gosta muito da Isabela. É só por hoje, amanhã você volta. Sofia olhou entre os 2 adultos, percebendo que algo estava acontecendo. É por causa do homem mau que ligou ontem?
Isabela se engasgou com o café. Como você sabe disso? Ouvi vocês conversando. E vi como a Isabela ficou depois. Sofia se aproximou de Isabela. Ele quer levar você embora? Quer sim. E você vai? Isabela olhou para João Carlos, que assentiu encorajadoramente. Não, eu vou ficar. Promete? Prometo. Sofia sorriu e abraçou Isabela com força. Então está tudo bem. Papai é forte. Ele não vai deixar ninguém te levar. Depois que Sofia partiu para a casa da avó, João Carlos e Isabela ficaram sozinhos. A tensão no ar era palpável, mas não era apenas por causa da ameaça de Rodrigo. Vem comigo, João Carlos disse, estendendo a mão. Ele a levou até o celeiro, onde guardava ferramentas e equipamentos da fazenda. Abriu um armário de metal e retirou uma espingarda. João Carlos, o que está fazendo? Me preparando. Ele verificou a arma com movimentos precisos. Não vou deixar ninguém ameaçar minha família. Não quero violência. Eu também não. Ele guardou a espingarda e se virou para ela. Mas não vou ser ingênuo. Isabela se aproximou dele, tocando seu peito. Você mudou. Você me mudou. Ele cobriu a mão dela com a sua. Antes de você chegar, eu estava apenas sobrevivendo. Agora, tenho algo pelo que lutar. João Carlos, eu te amo, Isabela. As palavras ficaram suspensas no ar. Isabela sentiu o mundo parar. É cedo demais para dizer isso. Ela sussurrou. Talvez, mas se algo acontecer amanhã, quero que você saiba. Isabela se ergueu na ponta dos pés e o beijou com intensidade. Eu também te amo. Eles se abraçaram no meio do celeiro, entre ferramentas e feno, selando um amor que havia nascido da dor e crescido na simplicidade. Seja qual for o plano dele, João Carlos murmurou contra seu cabelo, nós vamos estar prontos. Passaram o resto do dia se preparando. João Carlos verificou todas as fechaduras, testou o sistema de segurança rudimentar que havia na propriedade e até mesmo conversou com Ademir, o vizinho, pedindo que ficasse alerta. À noite, eles se sentaram na cozinha, bebendo chá e tentando manter a calma. E se ele não vier? Isabela perguntou. Vai vir. Homens como ele não fazem ameaças vazias. Tenho medo. João Carlos se levantou e a puxou para um abraço. Eu também. Mas não vou deixar ele te levar. Como pode ter tanta certeza? Porque agora eu sei o que é ter algo verdadeiro para proteger. Eles subiram juntos, parando na porta do quarto de Isabela. O silêncio entre eles estava carregado de preocupação e cuidado mútuo. Boa noite, ela sussurrou. Boa noite. Ele beijou sua testa com ternura. Tenta descansar. Isabela olhou nos olhos dele e viu a preocupação, o amor protetor, o medo pelo que poderia acontecer. João Carlos, e se... Shh! Ele tocou suavemente seu rosto. Não pensa no pior agora. Amanhã vamos resolver tudo. Você promete que vamos ficar juntos? Não importa o que aconteça? Prometo. Somos uma família agora. Isabela sorriu, sentindo-se segura pela primeira vez em dias. Obrigada por lutar por mim. Sempre vou lutar por você. Ela entrou no quarto, mas deixou a porta entreaberta. Sabia que ele ficaria acordado a noite toda, montando guarda e protegendo sua pequena família. Isabela acordou com o som de motores se aproximando. O relógio marcava 7 da manhã. Correu até a janela e sentiu o sangue gelar. 3 carros pretos paravam em frente ao portão, e do último carro desceram 2 figuras que ela reconheceu imediatamente. Seus pais. João Carlos, ela gritou, correndo pelo corredor. Ele já estava de pé, vestindo a calça rapidamente. Quantos carros? 3. E... Isabela engoliu em seco. Meus pais vieram com ele. João Carlos parou, compreendendo imediatamente a complexidade da situação. Isso muda tudo. Ele os trouxe para me pressionar, para me fazer sentir culpada. Pela janela da sala, eles viram Rodrigo descendo do primeiro carro. Alto, imponente, vestindo um terno que custava mais que a renda anual de João Carlos. 4 homens grandes o acompanhavam, claramente segurança privada. Do último carro, Helena e Roberto Santana desceram com dificuldade. O pai de Isabela, de 65 anos, parecia mais frágil que da última vez que ela o vira. A mãe, sempre elegante, olhava ao redor com desconforto óbvio. Eles parecem cansados, Isabela murmurou, sentindo o coração se apertar.
É exatamente o que ele quer que você sinta, João Carlos disse, colocando as mãos em seus ombros. Culpa. A campainha tocou. João Carlos verificou a espingarda atrás da porta e se dirigiu para atender, com Isabela atrás dele. Bom dia, Rodrigo disse quando a porta se abriu, um sorriso falso no rosto. Vim buscar minha noiva. Ela não é sua noiva, João Carlos respondeu calmamente. Isabela, a voz de Helena Santana cortou o ar. Filha, pelo amor de Deus, o que você está fazendo? Isabela apareceu atrás de João Carlos, o coração partido ao ver o estado dos pais. Mãe, Isabela, querida. Roberto Santana se aproximou apoiado em uma bengala que ela não lembrava dele usar. Precisamos conversar. Conversem à vontade, João Carlos disse. Mas aqui, onde ela se sente segura. Rodrigo riu. Segura? Olha onde você está morando, Isabela. Isso é vida para alguém da sua educação? É a vida que escolhi. Escolheu? Helena se aproximou, lágrimas nos olhos. Filha, você destruiu nossa família. A empresa está falindo sem o investimento do Rodrigo. Isabela sentiu as pernas bambearem. O quê? Sem o casamento, ele retirou todo o dinheiro, Roberto explicou a voz trêmula. Perdemos contratos, funcionários. Estamos na beira da falência. Vocês vieram me chantagear? Isabela perguntou incrédula. Viemos te trazer de volta à realidade. Rodrigo interveio. Seus pais precisam de você. Eu preciso de você. João Carlos se aproximou de Isabela, tocando sua mão. E eu também preciso de você. Mas não vou chantageá-la para conseguir isso. Quem é você para falar de chantagem? Rodrigo olhou João Carlos com desdém. Um veterinário do interior que mal consegue sustentar a própria filha? Cuidado com as palavras, João Carlos disse, a voz perigosamente baixa. Ou o quê? Vai me ameaçar? Vou proteger minha família. Sua família? Rodrigo riu. Isabela, conte para esse veterinário quanto dinheiro você costumava gastar por mês. Conte sobre os restaurantes, as viagens, as joias. Isso não importa mais, Isabela disse. Não. E quando você cansar dessa vida simples? Quando perceber que não pode dar uma educação decente para essa criança? Quando... Pare! A voz de João Carlos cortou o ar como uma lâmina. Você pode falar de mim o quanto quiser, mas não mencione minha filha. Ou o quê? Rodrigo se aproximou, seus seguranças se posicionando atrás dele. João Carlos não recuou. Ou você vai descobrir que nem todo homem se deixa comprar. João Carlos não. Isabela se colocou entre eles. A tensão no ar era explosiva. Isabela, querida, Helena se aproximou. Venha para casa. Você pode morar conosco até resolver essa confusão. Não é confusão, mãe. É minha vida. Sua vida? Roberto balançou a cabeça. Filha, você tem responsabilidades. A empresa da família, nossos funcionários. Responsabilidades que vocês nunca me deixaram escolher. Isabela respondeu, sentindo uma força nova nascendo dentro dela. Isabela. Rodrigo se aproximou, a voz suavizando. Lembra do que planejamos? A casa na praia, os filhos, a vida que construiríamos juntos? Lembro de você planejando. Eu nunca tive voz. Você terá agora. Prometo que será diferente. Promessas vazias, João Carlos murmurou. Rodrigo se virou para ele, os olhos brilhando de raiva. Você acha que pode dar a ela o que eu posso? Segurança financeira? Um futuro garantido? Posso dar amor verdadeiro. Amor? Rodrigo riu cruelmente. Quanto tempo você acha que o amor dura quando não há dinheiro para pagar as contas? Quando ela precisar de tratamentos médicos caros? Quando essa criança quiser estudar numa universidade boa? Isabela observou a troca entre os dois homens e algo se rompeu dentro dela. Rodrigo representava tudo o que ela havia rejeitado. O controle através do dinheiro, a posse disfarçada de amor, a vida sem escolhas. João Carlos representava tudo o que ela havia descoberto. Respeito, parceria, amor que libertava em vez de aprisionar. Chega, ela disse, sua voz cortando a discussão. Chega de todos vocês falando sobre mim como se eu não estivesse aqui. Todos se viraram para ela. Mãe, pai, eu amo vocês. Mas não vou sacrificar minha felicidade para salvar uma empresa que nunca me deixaram administrar. Isabela, Helena começou. E você, Rodrigo? Isabela se virou para o ex-noivo. Você nunca me amou. Você amava a ideia de me possuir. A diferença é que João Carlos me ama o suficiente para me deixar escolher.
Escolher o quê? Viver na casa de um veterinário rural? Escolher liberdade. Rodrigo apertou os punhos. Isabela, você está cometendo o maior erro da sua vida. Não. O maior erro da minha vida foi quase casar com você. O silêncio que se seguiu foi tenso. Rodrigo olhou para seus seguranças, depois para João Carlos, claramente avaliando suas opções. Isso não acabou, ele disse finalmente. Sim, acabou, João Carlos respondeu, se colocando protetivamente na frente de Isabela. Veremos. Rodrigo se virou para os pais de Isabela. Quando a empresa falir por completo, quando vocês perderem tudo, lembrem-se de quem teve a chance de evitar isso. Helena começou a chorar. Roberto balançou a cabeça, decepcionado. Isabela, Roberto disse, você tem certeza disso? Isabela olhou para João Carlos, que assentiu encorajadoramente. Tenho, pai. Pela primeira vez na vida, tenho certeza do que quero. Então que Deus te abençoe, Roberto murmurou, dirigindo-se ao carro. Rodrigo fez um sinal para seus homens e todos se dirigiram aos carros. Antes de entrar, ele se virou uma última vez. Quando você cansar de brincar de esposa de veterinário, eu ainda posso estar interessado, mas não por muito tempo. Os carros partiram, deixando uma nuvem de poeira e silêncio. Isabela desabou nos braços de João Carlos, finalmente permitindo-se chorar. Fiz a coisa certa. Fez o que seu coração mandou. Ele respondeu, beijando seu cabelo. E é tudo que importa. E se Rodrigo não desistir fácil? João Carlos afastou Isabela para olhar em seus olhos. Então, nós enfrentamos juntos. Isabela se ergueu na ponta dos pés e o beijou, sabendo que havia escolhido não apenas o amor, mas a liberdade de ser ela mesma. Mas enquanto se beijavam, nenhum dos dois notou o carro que havia ficado para trás, escondido entre as árvores, com alguém fotografando tudo. As semanas seguintes trouxeram uma guerra silenciosa que Isabela não havia previsto. Rodrigo não precisou aparecer pessoalmente para devastar suas vidas. Ele tinha métodos muito mais cruéis. Tudo começou com as fotos. Imagens do beijo entre Isabela e João Carlos na varanda, tiradas à distância, por alguém que havia ficado escondido após a visita dos pais dela. As fotos foram espalhadas pelos grupos de WhatsApp da cidade, páginas do Facebook da região e até mesmo enviadas diretamente para clientes de João Carlos. Isabela descobriu quando chegou na Fundação Esperança Gaúcha numa manhã de segunda-feira e encontrou Benedita com o rosto sério, o celular na mão. Precisamos conversar, Benedita disse, fechando a porta do escritório. Aconteceu alguma coisa? Benedita mostrou o celular. As fotos estavam em todos os grupos locais, acompanhadas de comentários venenosos que fizeram o estômago de Isabela revirar. Olha que tipo de mulher está morando com o veterinário e a filha dele. Mulher da vida se aproveitando de homem viúvo. Que exemplo para uma criança pequena. Mal chegou na cidade e já se atirou no primeiro homem que viu. Isabela sentiu as lágrimas brotarem. Benedita, Não precisa se explicar para mim. Sei que tipo de pessoa você é. Benedita suspirou. Mas os doadores estão ligando. Famílias tradicionais da região que apoiam a fundação há anos. O que eles estão dizendo? Que não querem associar o nome deles com uma instituição que emprega esse tipo de mulher. Isabela desabou na cadeira. Quantos doadores? 3 grandes já cancelaram as doações. Outros estão reavaliando o apoio. Por causa de mim. Por causa de mentiras espalhadas por alguém muito poderoso. Benedita se aproximou. Isabela, alguém pagou para espalhar essas fofocas. Não é coincidência. Durante o almoço, Isabela recebeu uma ligação que a fez tremer. Isabela? É Ingrid. A voz da sogra de João Carlos estava carregada de fúria fria. Dona Ingrid, vi as fotos, vi os comentários. Você tem ideia da vergonha que trouxe para o nome da minha família? Dona Ingrid, as coisas não são como parecem. Não são? Você não está vivendo na casa do meu genro? Não está se aproveitando da bondade dele? Não é assim. Claro que é. Uma mulher que abandona o próprio casamento no altar não tem moral nenhuma. A voz de Ingrid subiu. E agora toda a cidade está falando. Sofia vai sofrer bullying na escola por causa da sua reputação. Isabela sentiu o mundo girar. Sofia. É isso mesmo. Pense nessa criança inocente que já sofreu demais.
Você quer que ela seja apontada na rua como a menina que vive com uma... Dona Ingrid, por favor, saia da vida deles, Isabela, antes que cause mais dano. A ligação cortou, deixando Isabela devastada. À tarde, João Carlos chegou em casa mais cedo que o normal, o rosto sombrio. 3 clientes cancelaram hoje, ele disse jogando as chaves na mesa. Dona Marlene disse que não quer mais esse tipo de veterinário cuidando dos animais dela. João Carlos, me perdoa. Não é sua culpa. Ele a puxou para um abraço. É dele, ele está pagando pessoas para destruir nossa reputação. Como sabe? Ademir me contou. Viu Toninho da oficina recebendo dinheiro de uns homens de terno. Depois disso, Toninho começou a espalhar que eu estava perdido na vida por causa de uma mulher interesseira. Isabela se afastou, olhando nos olhos dele. Está funcionando. Ele está conseguindo. Não, se continuarmos unidos. Naquela noite, Dr. Antônio apareceu na casa, trazendo notícias que confirmaram os piores medos. João Carlos, preciso te avisar. A clínica veterinária da cidade está recebendo ligações questionando suas habilidades profissionais. Questionando como? Dizendo que você está distraído, que não é mais confiável com os animais. Antônio olhou para Isabela com pena. Estão usando sua relação para atacar sua competência como veterinário. Isabela se levantou bruscamente. Não posso mais ficar aqui. Estou destruindo a vida de vocês. Isabela, não. João Carlos se levantou também. Não, ela tem razão. Antônio suspirou. Talvez seja melhor você se afastar temporariamente. Tenho uma solução. Que solução? Minha irmã tem um apartamento vazio em Florianópolis. Você poderia ficar lá algumas semanas até essa tempestade passar. Antônio, João Carlos começou. Pensa bem, meu amigo. Isabela em Florianópolis, longe daqui, tiraria o combustível das fofocas. As pessoas esqueceriam, seguiriam em frente. Isabela olhou entre os 2 homens, sentindo o coração se despedaçar. Talvez seja a única forma. Não. João Carlos segurou suas mãos. Não vou deixar ele nos separar. Mas se eu ficar, você vai perder todos os clientes. Sofia vai sofrer na escola. A fundação vai fechar por falta de doadores. Isabela, ele já ganhou. Conseguiu o que queria sem nem precisar aparecer aqui. Naquela noite, depois que Dr. Antônio foi embora com a promessa de que Isabela pensaria na oferta, ela subiu para o quarto com o coração pesado. Sofia estava na porta, de pijama, os olhos vermelhos. Você vai embora, não vai? Isabela se ajoelhou na altura da menina. Sofia, ouvi vocês conversando. Você vai para Florianópolis. Seria só temporário. Todo mundo que vai embora diz que é temporário. Sofia começou a chorar. Mamãe disse que ia só para o hospital e nunca mais voltou. Sofia, não é a mesma coisa. É sim, você está fugindo como fugiu do casamento. As palavras da criança atingiram Isabela como punhaladas. Sofia, eu te amo. Se me amasse, não ia embora. Sofia correu para o quarto e bateu a porta, deixando Isabela no corredor despedaçada. João Carlos subiu e a encontrou sentada no chão, chorando. Ela tem razão, Isabela sussurrou. Eu só sei fugir quando as coisas ficam difíceis. Não é fuga, é estratégia, é abandono. Isabela olhou para ele. E talvez seja melhor mesmo, para todos vocês. João Carlos se sentou ao lado dela no chão do corredor. Isabela, olha para mim. Ela ergueu os olhos inchados. Se você for para Florianópolis, não é porque está fugindo, é porque está nos protegendo. E eu vou te esperar. Sofia vai te esperar. E se ele nunca parar? E se as fofocas nunca acabarem? Então vamos encontrar uma forma de fazer elas pararem. Isabela encostou a cabeça no ombro dele, sentindo o peso de uma decisão que poderia mudar tudo. No quarto ao lado, Sofia chorava no travesseiro, já imaginando mais uma pessoa importante partindo de sua vida. E num escritório distante, Rodrigo sorria ao ver as fotos das lágrimas de Isabela sendo enviadas por seus espiões, sabendo que sua vingança estava funcionando perfeitamente. Isabela passou a noite acordada, ouvindo os sons da casa que havia se tornado seu lar. Cada rangido da madeira, cada suspiro de Sofia no quarto ao lado, parecia gravar-se em sua memória como uma despedida silenciosa. Quando o sol nasceu, sua decisão estava tomada. Desceu para a cozinha e encontrou João Carlos preparando café, o rosto cansado revelando uma noite também mal dormida.
Eles se olharam e ambos souberam que haviam chegado à mesma conclusão dolorosa. Vou aceitar a oferta do Dr. Antônio, ela disse simplesmente. João Carlos assentiu, mexendo o açúcar no café com movimentos mecânicos. Quando? Hoje. Quanto mais eu demorar, pior fica para todos. E o trabalho? Vou conversar com Benedita. Talvez consiga trabalhar à distância. Ele se aproximou, tocando seu rosto com a delicadeza de quem sabia que aquele momento era frágil. É temporário. É. Promete? Isabela forçou um sorriso. Prometo. Mas ambos sabiam que promessas, às vezes, eram quebradas pelas circunstâncias. Na fundação, Benedita recebeu a notícia com o coração apertado. Estava organizando papéis quando Isabela apareceu na porta, os olhos vermelhos, mas a postura decidida. Preciso me afastar temporariamente para não prejudicar a instituição. Benedita parou o que estava fazendo. Isabela, os doadores estão cancelando por minha causa. Não posso deixar que famílias que precisam de ajuda sofram porque me tornei um problema. Você faz diferença aqui. E continuarei fazendo. À distância, se você permitir. Benedita se levantou abraçando Isabela com força. Claro que permito, mas vai fazer muita falta. Para mim também. Isabela passou a manhã organizando seus pertences no quarto que havia ocupado por tantos meses. Cada objeto guardado na mala era uma memória. A blusa que usara no primeiro jantar em família, o livro que João Carlos lhe emprestara, o desenho que Sofia fizera para ela. Estava fechando a segunda mala quando ouviu passos apressados no corredor. Sofia apareceu na porta, ainda de uniforme da escola, os olhos arregalados de horror. Não! A mala aberta, as roupas dobradas, a expressão determinada de Isabela, tudo confirmou os piores medos da menina. Sofia, deixa eu explicar. Você prometeu! Sofia gritou, lágrimas já descendo pelo rosto. Você prometeu que era família. E somos família. Sempre seremos. João Carlos apareceu na porta, atraído pelos gritos. Viu a cena. Sofia chorando desesperadamente, Isabela ajoelhada no chão, roupas espalhadas pela cama, e compreendeu que o momento mais temido havia chegado. João Carlos se ajoelhou ao lado de Isabela, estendendo os braços para Sofia. Vem aqui, princesa. Sofia hesitou, depois se jogou nos braços do pai, soluçando. Não deixa ela ir, papai, por favor. É só temporário, João Carlos murmurou, mas sua própria voz estava embargada. Isabela se levantou, recolhendo as roupas espalhadas. Cada movimento era uma tortura, mas sabia que prolongar a despedida só tornaria tudo mais difícil. Vou trabalhar à distância, ela disse, forçando a voz a soar firme. Vou continuar ajudando a fundação e vou ligar todos os dias. Promete? Sofia ergueu o rosto manchado de lágrimas. Prometo. Dr. Antônio chegou no final da tarde para buscar Isabela. Seu carro parecia uma carruagem fúnebre no silêncio da despedida. Isabela abraçou Sofia por longo tempo, gravando na memória o cheiro do cabelo da menina, a forma como seus braços pequenos se agarravam ao seu pescoço. Te amo, minha menina. Também te amo. Volta logo. Vou voltar. O beijo de despedida com João Carlos foi doce e desesperado ao mesmo tempo. Ele segurou seu rosto entre as mãos, os olhos gravando cada detalhe. Não se perde de nós. Jamais. E se ele tentar te encontrar em Florianópolis, vou ter cuidado. Isabela entrou no carro com suas malas, guardadas no porta-malas carregando muito mais que roupas. Carregavam pedaços de seu coração. Enquanto o carro se afastava, ela viu pelo vidro traseiro João Carlos e Sofia na varanda, abraçados, diminuindo até se tornarem apenas pontos na distância. Sofia chorou até adormecer nos braços do pai, sussurrando, "Volta, Isabela", como uma oração. João Carlos ficou na varanda até o carro desaparecer por completo, perguntando-se se havia feito a coisa certa ao deixá-la partir. E Isabela, vendo a paisagem conhecida se transformar em território desconhecido, se perguntou se um dia realmente conseguiria voltar para casa, ou se Rodrigo havia finalmente vencido, separando-os para sempre. Em Florianópolis, Isabela vivia numa rotina de silêncio e saudade. O apartamento da irmã do Dr. Antônio era confortável, mas frio, paredes brancas que ecoavam seus passos solitários, janelas que davam para uma cidade que não conhecia.
Todas as manhãs, ligava para João Carlos. Conversas rápidas, cuidadosas, como se alguém pudesse estar escutando. Ele falava sobre Sofia, sobre os poucos clientes que ainda restavam, sobre como a casa parecia vazia sem ela. As fofocas continuavam alimentadas pelo dinheiro de Rodrigo. Eram quase 3 semanas de exílio quando Isabela recebeu uma ligação inesperada numa terça-feira chuvosa. Senhora Isabela Santana, aqui é o delegado Marcos Vieira da Divisão de Crimes Financeiros. Isabela sentiu o coração disparar. Rodrigo havia descoberto onde estava. Sim, preciso conversar com a senhora sobre Rodrigo Mendes. Pode vir até a delegacia? Ele fez alguma coisa comigo? Não é sobre a senhora especificamente. É sobre crimes que estamos investigando há meses. Isabela chegou à delegacia confusa. O delegado Vieira a recebeu numa sala reservada, com pilhas de documentos sobre a mesa. Senhora Isabela, há quanto tempo conhece Rodrigo Mendes? 5 anos. Éramos noivos. E vocês terminaram quando? Isabela contou sobre a fuga do casamento, mas o delegado parecia mais interessado em outros detalhes. Durante o relacionamento, ele comentava sobre negócios, contas no exterior, investimentos internacionais. Às vezes, mas eu nunca prestei atenção. Ele sempre dizia que tinha negócios globais. A senhora sabe que ele está sendo investigado por evasão de divisas e formação de quadrilha? Isabela arregalou os olhos. O quê? Há 8 meses investigamos um esquema de envio ilegal de dinheiro para o exterior. Milhões de reais em contas em paraísos fiscais, sonegação fiscal massiva. O delegado mostrou fotografias de documentos bancários, transferências internacionais, planilhas com valores astronômicos. Recentemente, um dos homens que trabalha para ele procurou nossa delegacia, Evaldo Santos. Estava com a consciência pesada. Por causa do quê? Rodrigo o contratou para espalhar mentiras sobre uma mulher numa cidade do interior. Quando Evaldo viu que uma criança estava sofrendo por causa das fofocas que ele espalhava, Isabela sentiu o coração acelerar. Criança? Uma menina de 8 anos, filha do homem que a senhora está conhecendo. Sofia. Evaldo tem uma filha da mesma idade. Não conseguiu continuar participando do esquema. O delegado puxou uma pasta. Ele trouxe tudo: mensagens, comprovantes de pagamento, instruções detalhadas. Isabela viu prints das conversas com ordens específicas sobre que mentiras espalhar, valores de pagamento, até mesmo fotos suas que haviam sido distribuídas. A partir das informações de Evaldo, localizamos outros 5 homens pagos para destruir reputações e descobrimos algo maior. O quê? Rodrigo usa empresas fantasmas para lavar dinheiro e enviar para contas internacionais. O esquema movimentou mais de 50 milhões de reais nos últimos 3 anos. Isabela sentiu o estômago revirar. 50 milhões. Sonegação fiscal, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha. O delegado se inclinou. São crimes contra o sistema financeiro nacional. As penas somam décadas de prisão. Preciso que a senhora confirme algumas informações sobre o comportamento dele. Isabela passou 1 hora respondendo perguntas sobre a personalidade de Rodrigo, seus métodos de controle, sua obsessão por poder. Cada resposta ajudava a construir o perfil psicológico necessário para o processo. E agora? Ela perguntou ao final. Agora esperamos. O Ministério Público está analisando as provas. Se considerarem suficientes... Quanto tempo? Dias, talvez semanas. Isabela saiu da delegacia com uma mistura de esperança e ansiedade. Ligou para João Carlos, mas controlou-se para não criar expectativas. Como foi o dia? Difícil. Mais 2 clientes cancelaram. João Carlos. Não se preocupa. Vamos superar isso. Ela queria contar sobre a investigação, mas algo a impediu. E se não desse certo? E se Rodrigo descobrisse e escalasse ainda mais a perseguição? Os dias seguintes foram uma tortura. Isabela acompanhava obsessivamente as notícias locais, esperando por qualquer sinal. João Carlos ligava com a voz cada vez mais cansada. Sofia perguntava todos os dias quando ela voltaria. Na sexta-feira, o telefone tocou. Isabela, doutor Antônio, liga à televisão, canal 12. Isabela correu para a TV, o coração batendo descompassado.
Operação Cerco Fechado prende empresário suspeito de comandar esquema de corrupção milionário. As imagens mostravam Rodrigo sendo levado algemado, escritórios sendo lacrados, documentos sendo apreendidos. O repórter falava sobre anos de investigação, dezenas de crimes, valores, milionários desviados. O telefone tocou novamente. Isabela! A voz de João Carlos estava embargada. Você está vendo? Estou. É verdade. Acabou? Acho que sim. Quando você volta? Isabela olhou pela janela do apartamento, depois para a TV onde passavam as imagens da prisão de Rodrigo. Agora. Estou voltando agora. Durante a viagem de volta, Isabela sentia o coração batendo forte. Seria mesmo o fim? Rodrigo realmente não poderia mais persegui-la? E a comunidade aceitaria a verdade sobre as mentiras que haviam espalhado? Quando chegaram a casa e viu Sofia correndo para seus braços, Isabela percebeu que algumas perguntas só o tempo responderia. Mas uma coisa ela sabia com certeza: estava em casa. E desta vez, ninguém a faria partir novamente. A mudança não aconteceu da noite para o dia. Nos primeiros dias após o retorno de Isabela, a cidade ainda sussurrava, ainda olhava de soslaio quando ela passava pelas ruas. Mas algo havia se rompido com a prisão de Rodrigo. A certeza de que as fofocas eram verdadeiras começou a se desmanchar como açúcar na chuva. Evaldo Santos foi o primeiro a aparecer na porta da casa de João Carlos, chapéu na mão, olhos no chão, carregando o peso da vergonha que havia crescido como tumor em seu peito desde que viu Rodrigo sendo levado algemado. Doutor, vim pedir perdão. João Carlos o recebeu na varanda, Isabela ao seu lado. Sofia espiava pela janela, curiosa com a visita inesperada do homem que ela reconhecia da oficina mecânica. Fui eu que espalhei as mentiras na internet. Ele me pagou R$ 500. Evaldo engoliu em seco, as palavras saindo como confissão arrancada à força. Minha filha tem a idade da Sofia. Quando vi ela chorando por causa das coisas que as crianças falavam na escola, por que fez isso? Isabela perguntou, sem raiva na voz, apenas cansaço. Estava desempregado há 6 meses. Minha esposa doente, precisando de remédio caro. Evaldo ergueu os olhos pela primeira vez. Não é desculpa, mas foi desespero. João Carlos estendeu a mão. Todos cometemos erros quando estamos desesperados. O aperto de mão selou mais que perdão. Selou a compreensão de que homens bons às vezes fazem coisas ruins quando não vêem saída. Outros vieram depois. Toninho da oficina, que havia espalhado rumores sobre a competência de João Carlos. Marlene da quitanda, que recusara atendê-los durante as piores semanas. Dona Conceição, que havia olhado Isabela com nojo na igreja. Cada pedido de desculpas era uma peça do quebra-cabeças da comunidade se recompondo. A ligação mais difícil veio numa tarde chuvosa, quando Isabela atendeu o telefone com o coração apertado ao reconhecer a voz de Ingrid. Isabela, posso falar com você? Claro, dona Ingrid. Vi as notícias sobre esse Rodrigo. Vi o que ele fez. A voz da sogra de João Carlos estava embargada de uma forma que Isabela nunca havia ouvido. Eu fui injusta com você. Dona Ingrid, não, deixa eu falar. Você estava sendo perseguida, ameaçada e eu só pensei no que as pessoas iam dizer. Ingrid parou, respirando fundo. Você trouxe vida de volta para esta família e eu quase destruí isso por orgulho. Sempre soube que suas intenções eram proteger João Carlos e Sofia. Posso ir visitá-las? Quero pedir perdão pessoalmente. Sempre pode, esta é sua casa também. Quando Ingrid apareceu no domingo seguinte com um bolo de chocolate, o favorito de Sofia, e flores do próprio jardim, a menina a abraçou com força que quase derrubou a avó. Vó, você não está mais brava com a Isabela? Não, meu amor. A vovó estava confusa, mas agora entendi que a Isabela é parte da nossa família de verdade. Isabela sentiu lágrimas brotarem ao ouvir essas palavras, vindas da mulher que mais havia resistido à sua presença. Os meses que se seguiram trouxeram uma paz que Isabela não conhecia desde criança. João Carlos recuperou todos os clientes perdidos e outros novos chegaram. Pessoas que respeitavam a integridade que ele havia demonstrado durante a crise. A Fundação Esperança Gaúcha floresceu novamente, com doadores retornando envergonhados pelos julgamentos precipitados. 2 anos depois, Isabela caminhava em direção ao altar, desta vez por escolha própria.
Sofia carregava as alianças, radiante de orgulho. Quando João Carlos a viu entrando na igreja, ele chorou sem se envergonhar. Sofia carregou as alianças vestida de rosa, radiante de orgulho. Doutor Antônio foi padrinho, Benedita foi madrinha. Até Ademir apareceu de terno, emocionado ao ver o quanto aquela família havia crescido através das adversidades. Os pais de Isabela vieram para o casamento, Roberto recuperado dos problemas de saúde causados pelo estresse. Ele abraçou João Carlos como um filho que nunca teve. Perdoa a gente por ter duvidado, Roberto disse para Isabela durante a festa. Você escolheu o homem certo. E a vida certa, Helena acrescentou, observando Sofia dançar no quintal com outras crianças. A empresa da família havia se recuperado depois que a verdade sobre Rodrigo veio à tona. Investidores honestos surgiram e Roberto descobriu que podia administrar seus negócios sem depender de chantagem ou corrupção. Isabela plantou rosas no jardim de casa, vermelhas para o amor, brancas para novos começos, amarelas para a amizade. Sofia a ajudava, agora crescendo rápido demais, cheia de vida e sonhos. Mãe Isabela, Sofia disse num desses momentos no jardim. Ela havia começado a chamá-la assim naturalmente, sem pressão de ninguém. Você acha que fez a escolha certa fugindo daquele casamento? Tenho certeza absoluta, meu amor. Mesmo perdendo tanto dinheiro, Isabela parou de cavar e olhou para a menina. Sofia, você sabe qual é a diferença entre ser rica e ter riqueza? Não. Ser rica é ter dinheiro. Ter riqueza é ter pessoas que te amam de verdade. Isabela abraçou a menina. Eu era rica antes. Agora, eu tenho riqueza. A decisão de estudar psicologia veio quando uma mulher chegou desesperada na fundação. Marido controlador, ameaças constantes, medo de partir por causa dos filhos. A história era diferente da sua, mas a essência era a mesma. Uma mulher aprisionada por um homem que confundia amor com posse. Foi assim que Isabela soube qual era seu verdadeiro chamado. Estudar psicologia para ajudar outras mulheres. João Carlos também cresceu profissionalmente. Com a reputação restaurada e limpa, conseguiu expandir sua clínica veterinária. A formatura em psicologia foi uma festa para a cidade inteira. Sofia, agora uma adolescente esperta e determinada, fez um discurso como representante da família que deixou todos emocionados. Minha mãe Isabela me ensinou que coragem não é não ter medo, é fazer o que é certo mesmo tendo medo. Ela fugiu de uma vida que não queria para encontrar uma vida que amava. E agora vai ajudar outras mulheres a encontrarem a mesma coragem. Isabela chorou durante todo o discurso, orgulhosa da menina corajosa que Sofia havia se tornado. O consultório psicológico foi montado numa sala da fundação. Isabela atendia mulheres gratuitamente, especializando-se em vítimas de relacionamentos abusivos. Cada história que ouvia, cada mulher que ajudava a se libertar, cicatrizava um pouco mais as feridas que Rodrigo havia deixado em sua alma. A notícia da gravidez veio numa manhã ensolarada quando Isabela realizava um teste após semanas de enjoos matinais. Sofia, agora com 15 anos e cheia de planos para a faculdade, gritou de alegria ao saber: vou ser irmã mais velha. Vou ensinar tudo para ele. Como sabe que é menino? Isabela riu. Intuição de irmã mais velha, experiente. João Carlos chorou quando soube. Lágrimas de gratidão por uma vida que nunca imaginou ser possível quando estava sozinho criando Sofia. Estamos construindo algo lindo, ele sussurrou, tocando a barriga ainda lisa de Isabela. A família que sempre sonhamos, ela respondeu, entrelaçando os dedos nos dele. As notícias sobre Rodrigo chegavam esporadicamente através dos jornais. Condenado a 15 anos de prisão por evasão de divisas e lavagem de dinheiro, fortuna confiscada, empresas fechadas. Alguns diziam que ele havia envelhecido décadas em poucos anos de cadeia. Isabela sentia pena, mas não mágoa. Ele escolheu o caminho dele, ela disse para João Carlos numa dessas conversas. Nós escolhemos o nosso. Numa tarde de verão, Isabela estava no jardim, agora cheio de flores de todas as cores, quando sentiu o bebê se mexer pela primeira vez. Sofia estava ao lado, fazendo lição de casa na sombra da árvore que haviam plantado juntas anos antes. Ele chutou, Isabela gritou, a mão voando para a barriga. Sofia correu,
colocando a mão ao lado da de Isabela. Oi, irmãozinho, sou a Sofia. Mal posso esperar para te conhecer. João Carlos apareceu correndo da clínica, ainda de jaleco, com um sorriso que iluminava todo o rosto. Ele está dizendo oi para o papai. Isabela riu, guiando a mão dele para o local do movimento. E enquanto o sol se punha pintando o céu de dourado, João Carlos e Isabela se sentaram na varanda onde tudo havia começado naquela noite fria, quando ele a encontrou perdida na estrada. Sofia estava no quarto estudando, e pela primeira vez em muito tempo, eles tinham a casa só para eles. João Carlos puxou Isabela para mais perto, sua mão descansando suavemente sobre a barriga que começava a crescer. Em que está pensando? Ele perguntou, vendo o sorriso sereno no rosto dela. Em como a vida é misteriosa. Eu corri daquela igreja pensando que estava perdendo tudo. E estava. Isabela virou-se para olhá-lo nos olhos. Estava perdendo uma prisão dourada para ganhar um lar de verdade. João Carlos beijou sua testa com ternura infinita. Não se arrepende de nada? De absolutamente nada. Cada lágrima, cada medo, cada noite difícil. Tudo me trouxe até você. E agora? Isabela sorriu, colocando a mão sobre a dele que descansava em sua barriga. Agora sei que coragem não é não ter medo. É escolher o amor mesmo quando o mundo inteiro diz que você está errada. Te amo, ele sussurrou. E mesmo após todos esses anos, as palavras ainda faziam o coração dela acelerar, como no primeiro dia. Eu também te amo. Vocês três são a minha verdadeira fortuna. Ficaram ali abraçados, observando as primeiras estrelas aparecerem no céu, sabendo que haviam encontrado algo que nem todo o dinheiro do mundo poderia comprar. Um amor construído sobre bases sólidas de respeito, cumplicidade e escolhas conscientes feitas com o coração. Sabe o que mais me impressiona? Isabela sussurrou, aconchegando-se mais nos braços de João Carlos. O quê? Pensar em tudo que vivemos. As lágrimas, os medos, as incertezas. Ela tocou a barriga suavemente. E agora? Estar aqui, esperando nosso filho, com Sofia estudando no quarto. Você realizando seus sonhos profissionais. E você ajudando outras mulheres a encontrarem a coragem que você encontrou. Isabela sorriu, virando-se para olhá-lo nos olhos. Nossa história está só começando. Está mesmo, João Carlos concordou, beijando-a com ternura. E vai ser ainda mais bonita. E realmente estava. Porque amor verdadeiro não tem fim. Só tem recomeços cada vez mais bonitos. Isabela teve que escolher entre uma vida dourada mais vazia e uma vida simples mais verdadeira. Ela abriu mão de mansões, carros de luxo, viagens internacionais e status social para ganhar algo que o dinheiro não compra. Liberdade para ser ela mesma e amor genuíno. Se essa história tocou seu coração como tocou o nosso, deixe seu like e se inscreva no canal para mais histórias que celebram a coragem de recomeçar. Que nota você daria para esta história de amor e recomeços? E qual foi a parte que mais te emocionou? A sua participação é muito importante para que continuemos trazendo histórias emocionantes. E ainda me conte, de onde você está assistindo esse vídeo? Eu amo saber até onde nossas histórias chegam. Temos muitas outras histórias emocionantes esperando por você. Clique nos vídeos recomendados na tela e continue essa jornada com a gente. Muito obrigado por fazer parte dessa comunidade. Que Deus abençoe você e sua família. Até o próximo vídeo.